Planeta Bio, tudo bem com vocês? Então tá bom. Vamos continuar então, né, aquela aula de sistema digestório, só que agora a parte 2, não é isso? Então vem comigo, que hoje basicamente a gente vai falar sobre o intestino delgado, o maior órgão do sistema digestório. Então vamos lá. Bom, então a nossa figurinha aí está mostrando exatamente o glorioso sistema digestório e o alimento chegando lá, por exemplo, ao intestino delgado que fica aqui, né? Certo ou não? Ou seja, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos processos que ocorrem no intestino delgado, né? E basicamente dois processos acontecem no intestino delgado: a quilificação e um outro processo chamado absorção. A absorção vai ficar para a parte 3 vai ficar para outra videoaula, né? Nessa videoaula aqui a gente vai abordar um pouquinho mais a quilificação, que é um baita de um processo digestivo que acontece no interior do intestino delgado, né? Mas antes de falar, né, da quilificação, vamos dar uma lembrada, né? Muita coisa que a gente falou lá naquela videoaula número 1, a gente vai utilizar, por exemplo, aqui na videoaula número 2, né? Bom, como a gente lembra, né, lá na videoaula número 1, a digestão ela acontece em etapas e a primeira etapa foi o alimento se transformando em bolo alimentar, correto? Depois o bolo alimentar foi transformado em quimo. Isso já é a videoaula 1. E hoje a gente vai ver a transformação do quimo em quilo, que é a quilificação, não é? Então, dando uma recordadinha. Pois é, o processo 1 aqui, a transformação do alimento em bolo alimentar, ela ocorreu, né? Aonde? Na boca, não é? Então essa transformação aconteceu lá na boca. E na boca aconteceu o que? A mastigação, a ação dos dentes, basicamente ali uma digestão mecânica, a insalivação, a ação da saliva, né? Que a gente pode dizer que a saliva é importante para umedecer o alimento, e além disso, na saliva tem aquela famosa enzima pitialina que faz a digestão química do amido, não é isso? Beleza. Aí o bolo alimentar é deglutido, passa pela faringe, passa pelo esôfago e vai chegar até onde? Vai chegar até o estômago. E lá no estômago acontecia a gloriosa quimificação. O que é quimificação? A transformação do bolo alimentar em quimo graças à ação do suco gástrico, né? Lá no suco gástrico tem uma enzima também importante, a pepsina, que digere parcialmente as proteínas em meio ácido, não é isso? E hoje a gente vai falar de uma etapa digestiva muito grande, que é a etapa 3, também conhecida como quilificação, que, como a gente já disse, acontece lá no intestino delgado, né? E dando uma recordadinha, né? Em todas essas etapas, a gente vai ter também a presença de enzimas digestivas, não é isso? Né? E, como a gente abordou já na videoaula número 1, as enzimas digestivas elas têm um pH ótimo de atuação. Será que você é capaz de lembrar qual que é o pH ótimo de atuação em cada uma dessas etapas? Por exemplo, na etapa 1, o pH ótimo de atuação é algo aproximadamente igual a 7 pH neutro. A amilase salivar trabalha melhor no pH neutro. Lembra disso? Beleza. E a quimificação? Então você vai lembrar que a quimificação que acontece lá no estômago, ela melhor ocorre quando o pH está ácido, aproximadamente igual a 2. Lá tem aquela enzima pepsina, né? A pepsina que digere proteínas, e ela digere proteínas. Melhor, por exemplo, se o pH estiver abaixo de 7, melhor ainda o pH ótimo em torno de 2, né? E você vai ver daqui a pouco que a quilificação, que acontece no intestino delgado, né, tem a participação de várias enzimas digestivas. E as enzimas digestivas que agem no intestino delgado, elas têm o pH ótimo de atuação alcalino básico, algo aproximadamente igual a 8. Belezinha? Então tá bom. Então o alimento é transformado em bolo alimentar, o bolo alimentar é transformado em quimo, o quimo é transformado em quilo.
Tá bom, e aí? Aí agora chegou a hora da verdade, né? Essas são as etapas digestivas. Se a gente pensar, né, as macromoléculas, até chegar lá no quilo, elas, boa parte delas já foi hidrolisada, boa parte delas já foi quebrada, né? Então, nessa altura do campeonato, até chegar aqui no quilo, por exemplo, né, os polissacarídeos já foram totalmente digeridos, né, e já deram origem aos monossacarídeos. As proteínas, por exemplo, foram digeridas e foram degradadas ao longo de todos esses processos, principalmente lá no estômago e agora aqui no intestino delgado, né? E aí as proteínas vão dar origem a quem? Aos aminoácidos, não é isso? As gorduras, basicamente, né? Elas são digeridas apenas aí na etapa 3, né? E a gordura, quando ela é hidrolisada, ela dá origem a ácido graxo e glicerol. Então, basicamente, no quilo, a gente vai ter o quê? Moléculas pequenas. A gente vai ter água, a gente vai ter sais minerais, a gente vai ter vitaminas, a gente vai ter uma série de monossacarídeos, glicose, frutose, galactose, a gente vai ter aminoácidos, a gente vai ter ácido graxo, a gente vai ter glicerol, etc. Tá bom. Mas, professor, será que o corpo humano consegue aproveitar tudo daquilo que ele come? Não. Tem uma parte que é aproveitável e tem uma parte que não vai ser muito aproveitada, né? Essa parte aproveitável, o que, que vai acontecer? Ela vai abandonar, né, o intestino delgado, porque ela vai ser absorvida pela corrente sanguínea. E aí é um outro evento que acontece lá no intestino delgado, que é o evento conhecido como o quê? Como absorção. Só que o processo de absorção a gente vai deixar para falar na outra videoaula, né? Aí, a partir desse processo, né, a mucosa intestinal, principalmente com suas vilosidades intestinais, absorvem, né, algumas dessas substâncias e elas acabam caindo na corrente sanguínea e algumas também até também na corrente linfática, né, na linfa, certo? Tá bom. E a parte não aproveitável? Bom, a parte não aproveitável continua o caminho, o trajeto do intestino delgado. E o que vem depois do intestino delgado? O intestino grosso. Lá no intestino grosso, essa parte não aproveitada, né, ela vai ser processada e basicamente ela vai ser transformada em fezes, né? Vai ter até uma pequena absorção, uma parte da água, uma parte dos sais minerais pode ser absorvido pela parede do intestino grosso, né? Mas basicamente o produto final são as fezes ali, né, e que depois nós eliminamos. Correto? Mas a gente também vai falar do intestino grosso apenas lá na videoaula da parte 3, certinho? Pois é, mas o intestino delgado ele é muito grande, né? Ele pode chegar a 6 metros de comprimento e ele tem aproximadamente, mais ou menos, né, 4 centímetros de diâmetro. Então, é uma verdadeira mangueira, né? Pois é, essa mangueira chamada intestino delgado, ela é dividida em partes, né? Partes que têm morfofisiologias, digamos, um pouco diferentes, não é? Então, tá bom. Bom, então a gente lembra, né, lá na videoaula número 1, certo? Que o bolo alimentar, ele foi transformado, né? O alimento foi transformado em bolo alimentar ali na boca. Aí o bolo alimentar desceu para a faringe, da faringe, né, devido aos movimentos peristálticos ali do esôfago, aquele bolo alimentar chegou lá no estômago aconteceu a quimificação, e aí na quimificação o quimo foi transformado em quilo, certo ou não? Então ali, por exemplo, é o estômago, legal. Mas aí o que acontece? Aquele quimo formado lá no estômago, certo? Ele vai descer para o próximo órgão, que é o intestino delgado. Primeira parte do intestino delgado tem aí uma curvatura de aproximadamente 25 centímetros. Ela é conhecida como duodeno, mas rola uma verdadeira rave aí nesse duodeno. Daqui a pouco nós vamos ver. Né? A segunda parte, com mais ou menos 4,5 metros, ela é conhecida com o nome de jejuno. No jejuno, basicamente, ali já está baixando um pouco a bola da digestão e muitas absorção, né? Já começa, por exemplo, um processo de absorção das moléculas, por exemplo, resultantes da digestão, da hidrólise das macromoléculas, não é? E o finalzinho lá do intestino delgado, ainda a gente vai ter lá um processo de absorção, né? E essa última parte ela é chamada íleo, que tem aproximadamente 1,5 m, certo? Aí terminou o intestino delgado, né? Terminou o intestino delgado e aí vem o intestino grosso, que nós vamos falar do intestino grosso numa outra videoaula, certinho?
Bom, mas vamos ao que interessa, né? Afinal de contas, o que acontece de importante aí no intestino delgado, como é que rola essa tal de quilificação, que a gente viu aqui, né? O intestino delgado dividido em duodeno, jejuno, íleo e o duodeno. Você deve ter reparado, né, que o duodeno, basicamente, aquele tem uma ligação, né, chegando aqui essa área aqui onde está o duodeno, ele tem uma ligação com o pâncreas, não é? E se a gente for olhar bem direitinho aí, por exemplo, o desenho, detalhar um pouquinho mais aí o desenho, a gente vai chegar a essa conclusão aqui, ó. Algumas secreções digestivas são lançadas no duodeno. Secreções, basicamente, que são lançadas a partir da vesícula biliar e secreções que são lançadas a partir do pâncreas, fora a própria secreção que a mucosa intestinal produz. Tudo isso daí, em conjunto, vai transformar o quimo em quilo num processo que nós chamamos de quilificação, né? Então, o que ele está mostrando aqui, ó? Essa conexão aqui do duodeno com as glândulas, né, digestivas. Vamos dar um zoom. Bom, o que a gente está vendo? A gente está vendo, por exemplo, que o pâncreas aqui, ó, pâncreas, ele lança no duodeno uma secreção chamada suco pancreático. A vesícula biliar, tá vendo aqui a vesícula biliar se contrai e ela está jogando aqui uma outra secreção que a gente chama do quê? De bile. E a própria parede do intestino, não está mostrando no desenho, mas a própria parede do intestino, ela produz lá um suco chamado suco entérico, que é uma outra secreção, né? Então, tá bom, vamos detalhar um pouquinho mais, né? O que a gente está falando aqui para vocês é isso daqui, ó. O fígado, esse carinha aqui, certo? Ele produz. O fígado tem várias atribuições dentro do corpo humano, né? Uma glândula extremamente importante. E uma das funções do fígado é produzir bile, sintetizar bile, né? Principalmente usando algumas substâncias para isso. Uma delas, por exemplo, é o colesterol, né? O colesterol, por exemplo, dentre outras substâncias, é utilizado para sintetizar uma secreção digestiva muito parecida com um detergente chamada de bile, né? Essa bile é produzida no fígado, mas ela sai do fígado e ela é armazenada na vesícula biliar, né? Ou seja, o fígado não lança diretamente, por exemplo, a bile no intestino delgado. Primeiramente, essa bile sai do fígado, é armazenada na vesícula biliar. Muito bem, né? Quando entra o quimo no intestino delgado, e principalmente se esse quimo ele tiver produtos gordurosos, certo? Vai rolar um estímulo hormonal que fará com que essa vesícula biliar ela se contraia que nem uma buzina de Callenbeck e acabe eliminando a bile aonde? Eliminando essa bile lá no duodeno. Quer dizer, sem muitas delongas, o fígado produz a bile, mas a vesícula biliar armazena a bile e a vesícula biliar é que lança essa bile lá no duodeno. Certo? Tá bom. A outra secreção digestiva, ela vem de uma outra glândula super importante, né? Que é o pâncreas. O pâncreas, além de ter funções digestivas, ele tem funções endócrinas, porque ele produz hormônios que regulam a glicemia, como a insulina e o glucagon. Né? Pois é, e qual que é o nome da secreção digestiva produzida, sintetizada lá no pâncreas? É o suco pancreático. O suco pancreático daqui a pouco a gente vai ver, né? Que ele tem um papel bastante importante aí na quilificação. E a parede intestinal, a mucosa intestinal, a parte interna, o epitélio intestinal, ele produz uma secreção também muito rica em enzimas digestivas chamada de suco entérico. Pois é, então a bile, o suco pancreático e o suco entérico agem basicamente conjuntamente num pH básico, em torno de 8, na transformação do quimo em quilo. A gente chama essa transformação, alguns autores, de quilificação, certo? Mas vamos detalhar um pouquinho mais cada uma dessas secreções, né? Afinal de contas, o que é que tem dentro da bile? O que é que tem dentro do suco pancreático? E o que é que tem dentro do suco entérico? Mas vamos começar primeiro pela bile. Afinal de contas, qual é a composição química da bile? Se a gente pegar um pouquinho de bile, né, da vesícula biliar, colocar num tubo de ensaio,
e mandar para um laboratório especializado, qual é o laudo, né, técnico? O que, que vai aparecer? Bom, vou te dizer o que não vai aparecer. Não vai aparecer enzima digestiva. A bile não apresenta enzimas digestivas. Ah, então se não tem enzima digestiva, o que é que tem no interior da bile? Uma série de sais biliares. É uma mistura de vários ingredientes e várias substâncias. E para que servem esses sais biliares? Eles promovem aquilo que a gente chama de emulsificação das gorduras. Poxa, mas o que é isso? Emulsificar as gorduras nada mais é do que transformar gotas de lipídios em gotículas de lipídios. Né? Não é exatamente uma transformação química, tem mais a ver com uma transformação física. É como se, por exemplo, tivesse rasgando a gota em gotinhas. Basicamente, o detergente de limpeza, aquele que a gente usa lá na pia para lavar louça e etc., basicamente faz a mesma coisa que a Billy está fazendo aí. Ah, mas isso daí adianta alguma coisa? Adianta, veja bem. A bile, ela não digere moléculas de gordura. A molécula de gordura continua sendo molécula de gordura. Tem uma parte lá da molécula de gordura que é o glicerol, tem outras 3 partes lá que são os ácidos graxos. Então, por exemplo, a bile não quebra essa ligação química entre o glicerol e os ácidos graxos. No entanto, o que a bile faz quando ela de importante, qual é a vantagem da bile fazer esse processo chamado emulsificação? Pois é, no momento em que ela transforma essa grande gota de gordura em gotículas de gordura, ela está aumentando a superfície de contato dessas gotículas de gordura com quem de fato faz a digestão de moléculas de gordura, que são enzimas chamadas lipases. Essas lipases são enzimas digestivas. Algumas lipases são lipases pancreáticas, né, produzidas lá no pâncreas, presentes lá no suco pancreático. Algumas dessas lipases, né, elas são lipases entéricas, produzidas pela própria mucosa intestinal. Mas o fato que a lipase, que é a enzima digestiva que faz a digestão química, né, ela é o trabalho das lipases é facilitado pela bile. Por quê? Porque a bile, ao quebrar, né, essas moléculas, essas gotas de gordura e transformando em gotículas de gordura, ela facilita o acesso da lipase à gordura, à molécula de gordura, aumenta a superfície de contato e acelera o processo de hidrólise, acelera o processo de reação química, ou seja, da digestão das gorduras pelas lipases. Certinho? Então tá bom. Mas se a gente falou da bile, então vou falar também do suco pancreático. O suco pancreático também é uma secreção digestiva importante que age aí no processo de quilificação, né? Produzida lá pelo pâncreas. Pois é, se a gente pegar um pouquinho de suco pancreático, colocar no tubo de ensaio, mandar para um laboratório de análises, né? O que a gente vai encontrar? Bom, a gente vai encontrar o bicarbonato de sódio. Um dos componentes do suco pancreático é o NaHCO3 bicarbonato de sódio. Mas qual que é a função desse bicarbonato de sódio? Ele neutraliza a acidez do quimo. Vamos pensar bem. O estômago, ele tem uma proteção contra o próprio ácido, o ácido clorídrico, que ele produz, não é isso? A gente sabe que a mucosa gástrica tem aquelas células mucosas que produzem lá uma substância, uma secreção, que impede do HCl, impede que o HCl acabe atacando o próprio estômago, né? Só que essa proteção, teoricamente, ela não existe no intestino delgado. Então, na hora que o quimo ele desce do estômago para o intestino delgado, teoricamente ele desce ácido e teoricamente essa acidez poderia danificar as paredes do intestino delgado. Para que isso não aconteça, como é que a natureza resolveu esse problema? Com o bicarbonato de sódio. Né? O bicarbonato de sódio reage com HCl e basicamente, né, os produtos da reação entre o NaHCO3 e o HCl é água, cloreto de sódio e gás carbônico. Né? Quer dizer, você neutraliza a ação do HCl e isso é importante para manter a integridade da mucosa intestinal. Além disso, o bicarbonato de sódio
ao reagir com HCl, né, e neutralizando o HCl, ele acaba mantendo quimicamente lá o ambiente meio básico, o ambiente meio alcalino, né? A própria bile também tem uma propriedade um pouco alcalina, né? E aí o pH fica em torno de 8. E tá, e por que que é importante o pH ficar em torno de 8 lá no intestino delgado? Pois é, para que as enzimas do suco pancreático e também do suco entérico possam atuar sobre os alimentos. Porque as enzimas digestivas, o outro componente presente aí no suco pancreático, elas têm um pH ótimo de atuação em torno de 8. Então o bicarbonato de sódio favorece, né, a ação dessas enzimas, por deixar o ambiente levemente alcalino, em torno de 8, certo? Bom, mas alguém pode estar perguntando assim, professor, tá bom, quer dizer que além de bicarbonato de sódio tem um monte de enzima digestiva no suco pancreático. Por acaso, eu vou ter que saber o nome dessas enzimas, o que elas digerem e quais são os produtos finais dessa digestão? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Você está prestando vestibular? Com certeza você tem que saber quais são as enzimas que pertencem ao suco pancreático. E quais são as enzimas do suco pancreático? Bom, as mais importantes são essas. Você tem a tripsina, você tem a quimotripsina, você tem as nucleases, você tem a amilase pancreática, você tem a lipase pancreática, toda essa galera aí, todo esse monte de enzima, o pH ótimo de atuação delas é o pH básico em torno de 8. Tá bom, o que é substrato? Substrato é onde a enzima se encaixa, né? É onde a enzima, se a gente pegar lá o modelo chave fechadura, é onde a enzima ela se encaixa ao seu substrato. O substrato é aquilo que ela vai digerir, basicamente. Tá bom. Tripsina e quimotripsina. Basicamente, essas enzimas, elas têm o mesmo substrato, né? E elas acabam digerindo proteínas e polipeptídeos, tanto a tripsina como quimotripsina. Professor, quer dizer que o intestino delgado também é capaz de digerir proteínas? Sim. Além do estômago, né, que também digere parcialmente as proteínas, o intestino delgado, graças à ação dessas enzimas pancreáticas, também consegue, por exemplo, digerir para boa parte dessas proteínas. Proteínas e polipeptídeos que estão tecos muito grandes de proteína são hidrolisados, são digeridos, né? E eles acabam se transformando em pedaços menores ou até mesmo em aminoácidos, em peptídeos ou aminoácidos já livres. Certo? Então, tá bom. Nuclease. Nuclease lembra núcleo, não é? Então, as nucleases, o que elas digerem? Qual que é o substrato das nucleases? Os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos mais importantes é o DNA e o RNA, o ácido desoxirribonucleico, o ácido ribonucleico. Puxa, mas eu não sabia que tinha DNA e RNA na comida. Tem. Ué, você está comendo um bife lá, um boi, certo? Ué, você está comendo o DNA do boi. Ah, mas eu estou comendo uma ervilha. Beleza, então estou comendo lá uma ervilha. Na ervilha lá, por exemplo, vai ter o DNA da ervilha, né? E vai ter o RNA também. Só que a gente vai o quê? A gente vai digerir esses pedacinhos, esses DNAs e esses RNAs, eles vão gerar pedacinhos chamados de nucleotídeos. Sim? Então, tá bom. Amilase pancreática, o nome já está dizendo. Amilase lembra o quê? Amido. O que que ela digere? O amido. Ah, quer dizer que além da saliva, que tem a amilase salivar apitialina, quer dizer que o intestino delgado também consegue digerir o amido? Sim, senhor, graças à ação da amilase pancreática. E o amido, que é um polissacarídeo, ele vai ser hidrolisado, né? Não totalmente hidrolisado pela amilase pancreática, né? Mas ele acaba gerando duplinhas de glicose chamada maltose. Lembrando que o amido é um polissacarídeo formado por milhares de glicose. A amilase pancreática, assim como a amilase salivar lá na boca, quebra algumas dessas ligações peptídicas, formando duplinhas disacarídeos de glicose. Né? Uma glicose ligada a outra glicose é a maltose. Sim? Sim, então tá bom. E a lipase pancreática? Pois é, gordura não é digerida na boca, gordura não é digerida no estômago. A gordura é unicamente digerida onde? No intestino delgado. Aliás, o intestino delgado, basicamente, ele digere tudo, né? Ele digere carboidrato, proteína, gordura. O estômago digere só proteína, a boca digere só o amido.
Não é? Tá bom. A lipase ela age nos lipídios, principalmente nos glicerídeos, que são as gorduras, né? E aí essas gorduras elas são hidrolisadas, né? E elas se transformam, né? Em ácidos graxos e glicerol, certo? Bom, e para finalizar, só falta a gente falar do suco entérico, não é isso? A gente já viu a composição química da bile, do suco pancreático. E qual é a composição química do suco entérico? Ah, um monte de enzima digestiva. Várias enzimas digestivas, né? Eu tenho que saber quais são essas enzimas digestivas aí, professor? Claro que você tem que saber. Quais são essas enzimas digestivas? As peptidases, a maltase, sacarase, lactase, lipase entérica, são as enzimas mais representativas do suco entérico produzido pela mucosa intestinal, não é? Tá bom. Peptidase lembra peptídeo. Peptídeos são pedaços de proteína. Peptidase liquida essa digestão, finalmente transforma o quê? O peptídeo em aminoácido. Né? Maltase, lembra maltose, ase enzima, digere maltose. Maltose é um disacarídeo. Você lembra do que é formada a maltose? Né? Se a gente representar aqui a maltose, ó, ela é formada de uma glicose, ligação glicosídica, outra glicose. Pois é, a maltase quebra essa ligação glicosídica e o produto final dessa brincadeira aí, né, vai ser o quê? Vai ser a glicose separada. Sacarase, lembra o quê? Sacarose. Sacarose é o açúcar da cana, da beterraba, não é? Também é um disacarídeo, não é? E do que é mesmo formado a sacarose? Bom, o disacarídeo sacarose ele é formado da união de uma glicose com um outro monossacarídeo chamado frutose. Pois é, a sacarase o que ela faz? Ela quebra essa ligação peptídica e separa a glicose da frutose. Lactase digere o açúcar de quem? Do leite, não é? Qual que é o açúcar do leite? A lactose. Corretinho? Então tá bom. E a lactose também é um disacarídeo. Não é um disacarídeo? Você lembra quais são os monossacarídeos que formam a lactose? É a glicose, ligação glicosídica e uma galactose. Correto? Pois é, a lactase quebra essa ligação glicosídica e separa a glicose de galactose. Certinho? Bom, e a lipase entérica digere lipídios, gorduras, e transforma esses lipídios em ácidos graxos e glicerol. Bom, então para finalizar essa videoaula, vamos resolver um exercício meio antigão, né? FUVEST 2009, mas olha, apesar de ser um exercício antigão, ele é muito atual, viu? Né? É um exercício clássico, correto? Quando o assunto é, por exemplo, digestão, né? Bom, enzimas digestivas produzidas no estômago. Muita calma nessa hora. A única enzima digestiva produzida no estômago é a pepsina. Ponto final. Que age em pH 2. Meio ácido. Digere proteínas. Sim? Tá bom. Então, enzimas digestivas produzidas no estômago e no pâncreas. E pâncreas produz um monte de enzima, né? Tem a tripsina, tem a quimotripsina, tem a amilase pancreática, tem a lipase pancreática, tem a nuclease, todas elas, né, agem em pH básico 8, né? Então tá bom. Então enzimas digestivas produzidas no estômago e no pâncreas foram isoladas dos seus respectivos sucos, o suco gástrico lá no estômago, o suco pancreático lá no pâncreas, e usadas no preparo de um experimento conforme mostra o quadro abaixo. Beleza. Aí o cara fez aqui uma mistura danada. Ó, no tubum, o que o cara colocou? O arroz, rico em carboidrato. Clara de ovo rica em proteína, né? O ovo é rico em proteína. Óleo de milho, basicamente lipídio, e água. Legal. Aí extrato enzimático do estômago, pH 2. Bom, o extrato enzimático do estômago é a pepsina que interessa. Pepsina digere apenas proteína, né? Então, por exemplo, ela só vai digerir daqui, certo? A clara de ovo, ó. Ela só vai conseguir digerir a clara de ovo, certo? A pepsina não vai conseguir digerir o arroz, porque o arroz ele é rico em amido, né? A pepsina não digere amido. E nem o óleo de milho. O óleo de milho basicamente é lipídio, não é? pH 2, pH legal, adequado. Beleza. Tubo de ensaio número 2. O que o cara colocou lá? Arroz,
clara de ovo, óleo de milho, água, extrato enzimático do estômago, pH 8. Não vai rolar, esse pH 8 aqui não vai rolar. Porque as enzimas do estômago não trabalham bem em pH básico, né? Então, basicamente, aqui a taxa de digestão no tubo 2, ela vai ser extremamente pequena ou inexistente, né? Tubo 3, arroz, clara de ovo, óleo de milho, água, extrato enzimático do pâncreas, pH 2. E não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Por quê? Porque as enzimas do pâncreas, elas trabalham melhor num pH básico, em torno de 8. Então, basicamente, né, aqui no tubo 3 não vai acontecer digestão, ou se acontecer digestão vai ser muito pouca, né? Certo? Então, tá bom. E no tubo 4? Tubo 4, arroz, clara de ovo, óleo de milho, água, extrato enzimático do pâncreas, pH 8. Beleza. Vai ser digerido o arroz? Vai. Tem amilase pancreática, né? Ah, vai ser digerida a clara de ovo? Vai. Lá no suco pancreático, por exemplo, tem a tripsina, a quimotripsina, que digerem proteínas. Tem o óleo de milho. O óleo de milho tem a lipase pancreática. Ou seja, basicamente aqui no tubo 4 a taxa de digestão aqui ela vai ser elevadíssima, né? Aqui, por exemplo, no tubo 1, só a clara de ovo que vai ser digerida, né? Tá bom. Decorrido certo tempo, o conteúdo dos tubos de ensaio foi testado para a presença de disacarídeos, de peptídeos, de ácido graxo e de glicerol. Esses 4 tipos de nutrientes devem estar presentes em apenas um desses tubos de ensaio ou em todos eles? Ou ausentes neles? Né? Pois é, lembra que eu te falei, ó, no tubo de ensaio 4, ele garante tudo isso que a gente está falando. Certo? Por quê? Por causa daquilo que nós comentamos há pouco. Certo? Basicamente, a gente pode falar, por exemplo, que o suco pancreático apresenta enzima como tripsina, quimotripsina, que age sobre as proteínas, fracionando-as em peptídeos, transformando-as em pedacinhos menores, os peptídeos. Tem a lipase pancreática, que digere as gorduras, produzindo ácido graxo e glicerol. Então, vai ter a presença de ácido graxo, né, e glicerol, né? Por exemplo, lá no tubo 4. Tem a amilase pancreática, responsável pela conversão do amido em maltose, que é um tipo de disacarídeo. Né? E as enzimas pancreáticas trabalham bem no pH 8. Então, esses produtos, né, essas substâncias testadas, elas vão estar presentes aonde? Lá no tubo 4. Certo ou não, galerinha? Então tá bom, um grande beijo aí para vocês, certo? E tudo de bom na vida de todos vocês aí e nos vestibulares. E continue estudando aqui biologia pelo site planetabil.com.br. Grande beijo. Tchau.